Boa tarde. Chegamos, vamos aguardar um pouco. Hoje é o nosso segundo dia do curso. Liliana, pega pra mim o bolo lá, tá lá em cima, esqueci de pegar. Então vamos pro nosso segundo dia, né? Curso que a gente começou ontem. Quem tá vindo hoje aí, esse curso ontem a gente bateu a massa, fizemos o recheio. Hoje nós vamos armar o bolo. Amanhã, decorar, né? Então vai ser essa técnica, tá? Que é uma técnica com glacê real. Esse é cenográfico, por isso que eu posso estar fazendo isso. Vamos fazer essa renda hoje, preparar ela hoje e vamos armar o bolo. Pediram pra gente armar o bolo inclinado, aí amanhã eu recorto todo esse bolo tranquilamente pra vocês. Então a gente já bateu a massa, né? Ontem, quem assistiu a nossa live, a live tá gravada lá no Facebook da Arcolo. E lembrando que estamos fazendo essa live tanto no Facebook da Arcolo quanto no meu Instagram. Sendo que no meu Instagram eu não vou ter como interagir com vocês, tá? O que eu vou fazer? Quem estiver vendo no Instagram e tiver como ir pro Facebook, vai lá pro Facebook, que é Arcolo Rosa, que aí nós vamos interagir no Facebook, ok? Porque fica mais fácil para poder a gente estar respondendo as perguntas e tudo mais. Ontem a gente bateu a massa, eu vou tirar um pouco daqui, né? Antes de mais nada, eu quero só fazer uma apresentaçãozinha rápida para quem tá vindo hoje. Sou Fátima Braga, instrutora da Arcolo. A Arcolo é uma empresa que no Brasil e também fora dele e no exterior, ela fornece, tem vários produtos na linha de confeitaria, como pasta americana, mistura prontas, corantes, anilinas, e tem assim vários produtos na nossa área. Então a gente está fazendo uma breve demonstração de alguns produtos. Ontem nós fizemos a massa do bolo utilizando a mistura de pão de ló, que a receita está no verso da embalagem. Com essa mesma mistura vocês podem estar fazendo 3 tipos de bolo. Massa amanteigada, que é o bolo inglês, né, que é o que nós fizemos. A massa de pão de ló, que é para vocês fazerem tortas, naked, para fazer bem casado, se vocês quiserem. E a massa de rocambole, que dá para fazer aquele rocambole enrolado, sobremesas, bolo de pote e tudo mais, apenas com a mistura. Então, não tem nenhum problema em questão a receita, porque tá tudo no verso muito bem explicadinho e dá tranquilamente para vocês fazerem. Onde encontrar? Em Campos, que eu sou de Campos dos Goytacazes, vocês vão encontrar na Universo dos Trigos. Em Macaé, vocês encontram na Festa e Cia, tá? Nas outras cidades, é só vocês procurarem fazer uma pesquisa, ok? Ou ligar para o 0800 da Arcolo, que com certeza elas vão informar para vocês. Então, a gente bateu a massa, batemos massa de 2 maneiras, batemos no tabuleiro, ela está branquinha porque eu tirei toda aquela casquinha que tinha aqui no bolo e fatiei esse bolo, ó. Vou só mostrar aqui rapidinho para vocês verem. Aqui, ó. Quebrou, mas não tem importância não, tá? Fatiei todo o bolo, vou pegar o inteiro, ó. Tá fatiadinho. É uma massa super fofinha, ó. Tá? Aqui, branquinha. Então, fizemos essa massa ontem. Ela descansou para poder a gente estar armando o bolo hoje. Então, é esse que tá aqui. Por que eu fatiei? Porque é uma técnica que eu vou armar o bolo. Esse aqui é um. O outro, na mesma massa, eu assei na forminha redonda, tá? Tá aqui, assadinha, ó. Que eu também vou armar. Então, a gente vai armar 2 tipos de bolo. Esse forminha redonda, ela tem 15 centímetros, tá? Na forminha. O aro também é de 15 centímetros, onde eu vou armar o bolo de tirinhas. Então, nós vamos começar. Eu aqui tô usando uma tabuinha. Essa tábua, ela é personalizada, tá? Aqui em Campos, eu tenho o pessoal do Sonho, que é a Soraya, que faz pra mim e que pode personalizar todas as tábuas que vocês quiserem.
tamanho que vocês quiserem ela faz e tudo mais. Então, ó, pode olhar lá no Instagram ou no Face do Sonho, que é a Soraya. Depois, quem quiser o contato, só falar comigo. Um aro, tá? Pra armar o bolo. E vamos começar pelo de tirinhas, ok? Então tá aqui. Outra coisa, aqui na minha cidade, a gente tem o hábito de usar muita baba de moça, tá? Que é um recheio à base de gema, que é uma linha de doces portugueses, ó. Que é esse que tá aqui. Nós não temos o hábito de molhar massa de bolo amanteigada, porque a própria baba de moça, ela além de selar a massa para não ficar com aquele farelinho, tá? O que acontece com ela? Ela umedece. E eu posso deixar esse bolo fora da geladeira. Eu não preciso botar esse bolo, colocar esse bolo na geladeira para confeitar ele amanhã. Então ele fica fora da geladeira. Não há essa necessidade de ficar em geladeira. Outra coisa, eu não tô conseguindo ver as perguntas. Acredito que a Rosa, que é também da Arcolo, tá seguindo a gente aí no Facebook. A Liliana, que é minha filha, tá aqui do meu lado. Alguma pergunta, se vocês quiserem interagir comigo, vocês perguntem aí que ela vem aqui e vai falando comigo, tá? Então vamos lá. E fiz também ontem um recheio, tá? Que é um brigadeiro cremoso, ó. Esse aqui eu fiz com leite condensado e usei o creme de confeiteiro da Arcolo, que tem tanto o creme de confeiteiro como tem também o creme mestre, tá? Que ele tem uns que pode ser com leite frio e outro com leite quente. Esse daqui eu misturei na proporção ao leite condensado e o creme de leite e o chocolate e fiz o brigadeiro, ok? Vamos lá. Espera um cadinho, acho que seu pai veio ali. Vamos só conferir aqui. É porque minha filha ali precisa de pegar um negócio, por isso que ela parou. Dei um intervalinho aqui, tá? Aí ela foi olhar ali, essas coisas acontecem, né? Então, vou botar o recheio aqui na manga. Fiz um furinho. Vou fazer um furinho melhor, maiorzinho. Fica mais fácil quando a gente trabalha com a manga do que quando você espalha com a colher. Fica bem mais fácil aqui. 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 Prontinho. Então vamos começar. Tá? Tudo ok? Voltando aqui, o aro. Rapidinho a gente monta esse bolo. Então aqui tá a tirinha, eu vou fazer isso pra colocar aqui na massa do bolo, no aro. Ó. Eu sempre gosto de colocar numa ponta e na outra primeiro, pra depois colocar o meio. Toda vez que a gente arma bolo em aro, com essas tirinhas, não aconselho pegar esses pedacinhos pequenininhos e colocar na ponta. Por quê? Porque quando você tira o aro, pode esfarelar. Então, o ideal é o quê? É você colocar sempre a massa inteira. Como o meu aro é pequeno, não é um aro maior, né? Eu evito essa emenda na beirada. Mas isso não impede de eu colocar a emenda no meio. Então, eu coloco um pedaço maior na borda e no meio. Quando tiver na terceira camada, vai ficar mais fácil para poder eu mostrar para vocês. E aí a gente faz assim na nossa mãozinha, ó, como se fosse um socadorzinho e pressiona a massa, ó. Pra quê? Pra ela se acertar, pra ela ficar bem juntinha aqui. Vou botar uma camadinha de baba de moça que vai o quê? Molhar, umedecer o meu bolo, né? Selar ele, evitando que fique esses farelinhos. Deixa eu botar mais um pedacinho aqui que faltou. Depois, se vocês quiserem, posso normalmente dar a receita da baba de moça pra vocês, sem problema nenhum, tá? E também quem tem Educar, eu tenho lá no Educar 2 cursos de bolos e esses cursos lá, todos têm essas receitas de recheio de brigadeiro, de recheio de baba de moça. Então, pronto. Uma coisa importante nessa montagem. Estão dizendo que não entenderam porque faz o bolo assim.
Isso aqui, essa técnica de bolo aqui é uma técnica. Isso aqui é cultura nossa. Aprendi com a minha avó, aprendi com a minha mãe a armar bolo dessa maneira. Por quê? Eu tenho um bolo de 6 camadas de massa, 5 de recheios. E fica todo ele por igual. Porque às vezes a gente, para bolo de aniversário, se faz muita quantidade, não se colocava bolo em geladeira. Armava os bolos, deixava de um dia para o outro, para poder servir nas festas. Então, dessa maneira, você tem uma igualdade. Por exemplo, quando você assar seu bolo, acontecer do bolo fazer uma montanhazinha, às vezes você precisa nivelar. Aí acontece o quê? Perde aquele nivelado ali. Então, quando você corta tirinhas assim, não importa se ele tá certinho, mais fino aqui ou mais largo aqui, porque eu vou armar o bolo dessa maneira. Então, eu não vou ter nenhuma perca de massa, entendeu? A única coisa que eu vou fazer aqui é descascar esse bolo, tirar essa película, essas pelezinhas marronzinhas, essa parte marrom a gente tira, deixa o bolo todo branquinho, porque quando você for cortar o bolo, fica um bolo bonito, né? Às vezes vai para um casamento, então fica aquele bolo bonito no corte, fica um bolo com a massa toda branquinha. Então essa técnica de tirinha é uma técnica da nossa cidade, ok? Bem, armei o bolo, vou segurar aqui e vou virar. Ó, se vocês observarem, as tirinhas estão todas no mesmo sentido. Então eu selei com baba de moça. Como eu vou colocar outra camada de massa e antes disso eu vou colocar um recheio de brigadeiro cremoso, vamos supor que esse brigadeiro fosse escuro. Eu não ia conseguir ver como é que tá o sentido das minhas tirinhas. Então eu vou deixar o aro aqui nesse sentido, tá? Que eu já sei que a próxima camada vai ser o contrário. Ó, tá aqui. Coloquei. E agora eu vou colocar a segunda camada. A primeira camada eu coloquei nesse sentido. A segunda camada eu vou colocar no sentido contrário. Por que isso? Isso é para fazer uma amarração no meu bolo, para que meu bolo não abra. Então, quando você faz isso, ó, exatamente isso, ó, acho que dá pra ver, ó, tá vendo? Ele não abre. Então, eu tenho um bolo seladinho, certinho, tá? Como eu já botei a primeira camada aqui, eu posso virar, que eu já sei que vai ser todo o sentido assim, ok? E isso eu vou repetir até terminar o meu bolo, até a última camada. Então, vai ser sempre um horizontal, outro vertical, tá? Um assim, um deitado e em pé, horizontal, vertical, assim ou assim. O importante é vocês ficarem sempre atentos. E aí, eu vou dar sequência, novamente com a minha mãozinha fazendo como se fosse um soquetezinho, para poder nivelar, acertar. Aquela baba de moça que eu falei pra vocês, que eu gosto de pôr, que ela, além de selar a massa, os farelinhos não fica soltando, une todas as camadas e umedece, evitando assim colocar a calda. Mas quem tem o costume e gosta de usar calda para umedecer a massa, pode usar normalmente, tá? Ó, vou mostrar que vocês vão ver. O recheio, vou botar mais um pouquinho. Tudo ok aí, Liliana? Aqui. Aqui. Deu um estourinho que tinha ar, né? Esses recheios cremosos. Esse é um brigadeiro cremoso que vocês podem estar colocando nele noz triturada, pode fazer com coco. Quem gosta de abacaxi, faça um doce de abacaxi primeiro e depois coloca aqui por cima, que fica maravilhoso. Às vezes as pessoas falam, abacaxi não é muito bom por causa de ser muito cítrico. Gente, só fazer o doce. Faz um doce, cuidado para não fazer um doce queimado, esquecer a panela no fogo, né? E ficar aquilo muito meladinho, com a calda muito grossa, aí é ruim. Vou só acelerar um pouquinho, que eu preciso mostrar até o final. Essa massa aqui, que foi 1 quilo que eu bati ontem, eu fiz vários, né? Fiz 2 formas lá e mais essa daqui.
Então, 1 quilo dessa mistura, eu consigo fazer um bolo para 20 fatias nessa técnica aqui, se vocês quiserem fazer. Esse aro de 20 fatias? Oi? Esse aro é de 15 centímetros, ele não dá 20 fatias não, em média 15 fatias. Depende da maneira que vocês forem cortar, tá? Porque bolo tem segredo para corte. Se o bolo é redondo, você faz assim, corta assim, o rendimento é um. Se você corta assim, o rendimento é outro. Então amanhã, como a gente vai confeitar esse bolo, eu vou explicar como cortar também, tá? E amanhã a gente vai decorar, vai cobrir os 2 bolos, né? E vamos decorar para vocês verem. Então aqui, ó, mais uma camadinha. Tô mais rápida aqui. Eu uso o próprio aro para cortar. Isso é uma questão de hábito, né? Que você... E se você reparar, ó, eu quero chegar num ponto aqui para vocês verem. Sempre apertar para poder tirar o ar que tiver, que às vezes fica um ar, o bolo não pega bem aqui, então tem que ter esse cuidado. Ó. Vamos aqui de novo. Novamente vou falar, quem estiver me assistindo no Instagram não tem como interagir, que eu estou lá no Facebook da Arcolo, tá? Que é Rosa, Arcolo Rosa, perdão. Então vocês entrem lá no Facebook, que aí vocês vão poder interagir aqui comigo. Juliana, pede Fernando para botar um pouquinho de recheio de brigadeiro aqui, no próximo, nesse não. Deixa eu só acabar aqui. Esse aro aqui tem altura de 10, tá? Bom, novamente, vai dar mais 2 camadas. Pode pegar? Não, deixa eu só acabar. Vou pegar mais recheio pro próximo bolo. Que eu fiz, mas acabou ficando ali. Vai sobrar um pouco aqui, né? Porque eu fiz para poder fazer os 2 bolos. Ó. Então, ó, apertando bem. Isso é importante para o bolo ficar bem firme. Pronto, mais uma camadinha. Aqui. Vou precisar de um pouquinho mais de baba de moça. Aí. Na geladeira tem. Aqui, tudo ok aí? Tá? Querem bolo de fruta vermelha. Querem bolo de frutas vermelhas? Foi o Diego Cadu que perguntou isso? Não, foi Aline. Aline, Aline da Dermoestética daqui? Aline tá aqui, ó, pertinho de casa. Muito bem, Aline. É o recheio predileto dela. Ela sempre, quando me encomenda bolo, ela pede esse de recheio de frutas vermelhas. É simples, Aline. Nesse recheio de brigadeiro aqui, basta a gente acrescentar a pasta de frutas vermelhas, que vai ficar maravilhoso. A Aline tem aqui em frente, aqui, ó, a Dermoestética, e quase que eu não vou lá, gente. Eu marco lá pra fazer uma porção de coisa e nunca vou. Só Jesus. Agora a gente tem que esperar um pouquinho. Então vamos para a última camada, que aqui acho que vai ficar bem legal para vocês verem, ó. Aqui. Ó. Muito bem. Ó, a gente passa a mão aqui só para tirar os buraquinhos que estão, ó. Ó como parece quando a gente vai forrar uma empadinha, ó. Dá um arzinho aqui, ó. Última camada aqui, baba de moça. Então, deixa eu só... Eu entorto minha colher assim porque fica mais fácil quando é fundo e o bolo é pequeno, né? Aí fica mais fácil. Ó. Prontinho aqui, armei meu primeiro bolo. Esse bolo aqui, não preciso colocar em geladeira, tá? Eu posso deixar ele, ó, ainda sobrou. Esse tabuleiro aqui é um tabuleiro de 20 por 30. Então, ainda sobrou um pedacinho de bolo. Quem gosta, tomar um cafezinho. Né? Ó. Vamos limpar.
Só lavar o pano. Então, armei a minha primeira técnica, que foi aquela de tirinho, que a gente comentou, né? Então, aqui. Mão. Pede lá, Fernanda, pra botar um... Voltou? Voltou. Aqui, ó, um papel alumínio ou um plástico, tá? Tanto faz. O bolo pode ser molhado com o que além da baba de moça? Pode umedecer com calda. Faz uma caldinha de água e açúcar. Às vezes é bom você botar uma maçã, quem não gosta de trabalhar com essência. Arcolo tem essência de baunilha, tem essência de laranja. Só cuidado quando for usar essência, usar sempre a essência que combine com o recheio, tá? A baunilha, a vanille, que é uma essência muito boa também, vocês podem estar usando, que ela combina com várias opções de recheios, tá? Então esse já tá pronto. Vamos pro próximo. Vou precisar desse giratório. Deixa eu só pegar um pouquinho mais de baba de mosca. Prontinho. E agora a gente vai armar o outro. O outro é rápido, tranquilo, né? Novamente a tábua, aqui. Estão pedindo pra você ensinar de frutas vermelhas. Estão pedindo a Aline. É, Aline, tá vendo, Aline? A Aline foi falar lá pra me fazer de frutas vermelhas, agora o pessoal quer frutas vermelhas, né, Aline? Muito bem, gente. O recheio de frutas vermelhas é a mesma massa do brigadeiro que a gente fez cremoso de ontem, tá? Que a gente usou o creme de confeiteiro, que foi esse aqui, ó. Usou leite condensado, usou chocolate, cobertura de chocolate branco e usou creme de leite. Aí a gente vai agregar sabores. Entre esses sabores que vocês podem agregar, como nozes, coco, vocês podem estar agregando pasta de sabores, como frutas vermelhas, pistache, limão siciliano, né? Vocês podem estar agregando esses sabores também. Então aqui eu tenho o bolo. Quem tem o nivelador, pode usar o nivelador para cortar. Eu aqui vou cortar com a faquinha de serra, que eu gosto muito de trabalhar com essa faca de serra. Mas vocês podem estar cortando com o nivelador, tá? Que é igual aquele cabidezinho que tem o nivelador, ó. A massa super fofinha, essa massa a gente fez ontem. Outra coisa que eu gosto muito é de trabalhar sempre, bater a massa em um dia, armar no outro. Porque eu não gosto muito de armar bolo quente, tá? Porque é perigoso. Você pode estar armando um bolo quente com recheio, às vezes gelado. Aí você dá choque térmico, corre risco de estragar esse bolo. Então sempre é bom, gente, ter cuidado. Higienização. Pega o durex pra mim. Higienização. Cuidado com os recheios frios, tá? Massa fria. Tudo direitinho para que tudo corra bem, tá? Vou pegar aqui o negócio. Esse eu vou fazer no acetato, tá? O acetato tá aqui, eu já tirei a medida e agora eu vou virar ele, ó. Aí eu prendo aqui em cima com clips, ó. Eu boto um clips aqui em cima tem um clipzinho e agora o durex aqui. Pronto, 2 durex foi o suficiente para prender. Deixa eu tirar daqui, ó, prontinho. Esse é bem facinho, bem tranquilo, mais rápido, né? Aí vocês podem me perguntar, Fátima, se esse é mais rápido, por que você faz outro? Esse eu vou botar 4 camadas de bolo, o outro tem 6. Então aquele cliente que fala assim, eu quero um bolo bem molhadinho, eu quero um bolo bem recheadinho, a gente sempre usa assim. Mas isso não quer dizer que esse daqui vai ficar seco, tá? Esse aqui vocês podem estar fazendo para fazer um drip cake, para fazer um cupcake, um naked cake, para fazer bolo espatulado, né? Fica bonito para fazer uma envelopagem com pasta americana. Então, assim, são culturas. Não? Então, várias cidades, várias culturas, cada um tem uma cultura diferente de montar bolo, de armar bolo, né? Então, por isso que eu resolvi fazer essas duas maneiras. Então, novamente, aquela baba de moça, ó.
mas que pode usar uma calda sem problema nenhum, tá? Aqui. Olha, tem gente da Índia te assistindo. Tem gente da Índia aí, muita paz para todo mundo nesse momento, né? Eu sei que é um momento bem difícil para todos, mas a gente sempre tem fé, né? Tem que acreditar que tudo vai dar certo, tudo isso vai passar. São momentos que na vida da gente a gente nunca esperava na vida passar por isso, né? Mas somos pessoas capazes de transformar tudo isso. Então, muita oração, né, para que descubra logo essa vacina, para que tudo isso passe e que a gente volte a nossa vida com muito mais energias, com muito mais forças e completamente diferente. Em que sentido? Não que nós sejamos pessoas que não acreditamos, mas seremos pessoas muito mais transformadoras. Então, eu acho que isso que é importante no momento é não se desesperar. Sei que é difícil. Tem dia que a gente acorda, que olha para o céu e fala: meu Senhor, meu Deus, dai força para o dia de hoje. Então, nós estamos vivendo hoje, orando para que o amanhã também estaremos aqui transformando cada vez mais, não é isso? Então, vamos agora aqui a camada de recheio. Ó. O bom de você trabalhar com a manga é que o recheio fica todo por igual. Então, isso é muito bom. A outra camada do bolo aqui. Novamente, aquela baba de moça. Quem não gosta de baba de moça, pode usar calda. Vocês desculpem, às vezes eu estar repetindo, mas é porque é bom frisar, né? E não tem importância, gente. É que às vezes a gente se preocupa. Ah, minha massa de bolo eu bati, ficou cheio de buraquinho. Não tem problema não, buraquinho é bom que vai entrar o recheio ali, vai molhar mais ainda. Então não tem importância, tá? Um pouquinho mais. Tá vendo como gasta recheio? Então, meu bolo bem recheadinho. Então tá aqui, o bolo bem recheadinho. E Rosa apareceu aí? Apareceu, tá aqui. Rosa tá aí, Rosa? Fala alguma coisa aí, Rosa. Rosa não dá pra ouvir ela falar, né? Mas ela vai escrever. Vamos embora. Outra camadinha. Quem não sabe, Rosa, às vezes eu falo assim, a chefe entrou. Essa é a Rosa. A Rosa é a nossa coordenadora, né, de todos os cursos. É a base da nossa árvore, né, de tudo que a gente faz. Então, assim, além de independente estar na empresa, ela é uma pessoa que é muito amiga nossa, companheira de todos os instrutores, amigos, sempre está disposta a nos ajudar. Então, por isso que eu tô falando aí quem é a Rosa. E às vezes a gente fala, é a chefa. Mas é uma chefa muito boa, viu? Tô puxando saco não, hein, gente? Não começa a pensarem aí que eu tô puxando saco não, que eu não tenho isso muito comigo não. Gosto. Não gosto, começa a gostar em dobro. Que aí eu vou gostar sempre. Vamos aqui concluir. Esse não tem muito mistério, né? É só sobrepor as massas. O cuidado aqui é que as massas estejam na mesma espessura. Por isso que quando lá eu fiz a massa ontem, quem assistiu a aula ontem viu que eu expliquei de pesar. Esse disco de 15, essa forminha de 15 eu coloco 380 gramas de massa. Porque aí pra mim dá uma largura boa. Ó, quebrei aqui, mas não tem importância. Ó, dá um dedo de largura de massa. Que eu acho também você comer muita massa e não comer muito recheio, não fica não equilibra, né, recheio e massa de bolo. Então acho que a gente tem que ter cuidado com isso. E lembrando que esse recheio é um brigadeiro cremoso. Por que ele é cremoso? Porque além de levar o leite condensado, o chocolate, cobertura de chocolate e creme de leite, eu coloquei o creme mestre, tá? Que é esse aqui, ó. O creme mestre, para quem não sabe, é aquele cremezinho do sonho, aquele creme amarelinho. Então ele já é aromatizado e ele mistura, ajuda a dar o ponto para não ficar aquele brigadeiro muito mole, ficar um brigadeiro mais firme, tá? Para você colocar no seu bolo, ó. Com essa técnica de montagem eu posso montar o pão de ló? Pode. Com essa técnica de montagem você pode montar o pão de ló com uma observação. Cuidado com a calda. Gente, calda em bolo a gente tem que ter muito cuidado. Por que cuidado? Se você coloca a calda, pega na concha e coloca,
ela vai umedecer mais um lado e não vai umedecer tanto o outro. Então o bolo fica mole. Massa de pão de ló é uma massa mais seca, então ela necessita de uma calda. Então por isso que é bom você colocar quando for pão de ló, usar uma peneirazinha. Pega uma garrafinha de água que vocês bebem, lave bem ela, vai na tampinha ali, fura como se fosse aquela coisa de chuveirinho, né? E aí você vai regar a sua massa de bolo. E outra coisa que eu não falei ontem, que eu vou falar pra vocês hoje, que é muito bom quando vocês fizerem a massa de pão de ló, para cada quilo, botar, quando estiver batendo ela, botar uma meia colher de sopa de óleo, porque ajuda um pouco em umedecer a massa. A massa fica um pouquinho mais úmida, ela não vai ficar tão seca. E fica bem fluida, então fica bem legal você fazer isso daí, tá? E aqui agora eu vou virar, eu quebrei aqui a massa, mas não tem importância. Ó, eu vou encaixar aqui, bonitinho, prontinho, ó. E apertar novamente, ó. Meu bolo está armadinho. Aqui eu vou botar novamente aquela caldinha ou a baba de moça, tá? Então aqui, fechei, concluí aqui e pronto. Quem for em casa fazer ele, colocar um chantilly na volta antes, aqui dentro quando estiver armando, né? Aí tem que ir pra geladeira. Esse aqui não vai pra geladeira. Ele vai ficar aqui até amanhã. Aí amanhã, na aula amanhã, nós vamos passar uma ganache nele. Inclusive eu vou fazer, depois que a minha amiga Lília, que também é instrutora da Arcolo, me falou da ganache com água, eu agora tenho usado muito. Fiz uma proporção um pouquinho diferenciada, mas estou usando bastante a ganache com água. Então estou usando cobertura de chocolate e a água para ganachear os bolos para receber a pasta americana. Então isso que nós vamos fazer amanhã. Então amanhã, além da gente cobrir o bolo com pasta, a gente vai estar decorando, né? Com uma técnica de glacê real, que é o brush embroider, e vamos estar decorando esse bolo. Agora eu vou fazer a mistura da renda, para fazer a renda para vocês verem. E vai ficar secando até amanhã aqui comigo. Deixa eu só lavar aqui o pano. Eu me lembro aqui, quando eu fui a Educar agora, eu dei um curso agora recente, né, na Educar. Isso foi em março, foi logo assim, depois que começou, depois do carnaval. Foi uma semana, foi a segunda-feira depois do carnaval. E aí eu me lembro que eu tava lá fazendo o curso e eu montei uma estrutura, né, que foi um vaso. E montei na técnica de tirinha. E aí o Jean falou assim, mas esse bolo quando cortar não vai desmontar? Eu, não vai desmontar. Aí eu até cortei o bolo que eu tinha montado lá no ao vivo, né? Pra ele ver que não desmonta. E realmente não desmonta. Então, olha, esse nós armamos hoje. Ficaram fora da geladeira? Vai ficar fora da geladeira, tá? Eu não vou botar esse bolo na geladeira, não precisa, tá? Todos os recheios estão bem cozidos, tá? E esse aqui foi o outro que armamos no aro, ó. Todos forradinhos com papel alumínio, pode forrar com plástico. De um dia pro outro, tá? O ideal de bolo, se você quer um bolo bem nivelado, não tem necessidade de você prensar, botar aqui um pacote de pasta americana, não vejo tanta necessidade. Se você ficar inseguro em relação a isso, você bota, que aí você vai prensar seu bolo para nivelar. Mas aqui ele vai ficar tranquilo. A cada camada que eu armei, lembra que eu falei pra vocês que eu fiz um apoio assim na mão, né? Uma massa super boa. Quem tá chegando agora, a gente usou essa massa, essa mistura, que é essa massa que tá aqui, ó. Super fofinha, ó, bem macia, tá? Então, ó, que foi essa mistura que a receita está no verso da embalagem. Qual o tamanho da forma? Essa forma aqui, todas as duas que eu usei, essa aqui eu assei numa forma de 15, tá? E aqui eu assei no tabuleiro. Eu ensinei as duas técnicas. Então agora vamos pra renda, tá? Tem um molde aqui. Ó, aqui está o molde. Preciso
Da mistura de renda flex da Arcolo, tá aqui. Vocês encontram nas lojas especializadas de artigo de confeitagem. Corante branco. Pega água pra mim, Liliana. Não é pra beber não. Pega lá dentro. Não é pra eu beber. É pra eu botar aqui que eu esqueci. Uma escovinha de dente. Só para uso culinário. Gordura hidrogenada. Tá? Então, primeiro passo. Pegar essa aqui. Botar na escovinha. Tá? E pincelar no tapete. Por que que eu uso escovinha? Porque eu trabalho assim de lado. E aí, ela vai untar todo o tapete. Ah, podem alguém me perguntar, posso usar desmoldante? Não vou dizer que não. A única coisa ruim é que vai excesso. Então, quando vai excesso, a pasta que a gente vai aplicar aqui, né, a mistura da renda flex que a gente vai aplicar aqui, pode ficar deslizando. Então, eu prefiro usar só a gordura. E não necessita usar a gordura toda vez que for colocar a mistura de renda. Não precisa. Você usa a gordura, faz umas 5 rendas e depois você unta novamente, tá? Então, somente isso. Agora aqui uma colher. Acho que eu usei todas aqui, Viviane. Pega a outra lá pra mim. A mistura de renda. Não vou fazer a receita que está na embalagem, porque eu não vou fazer muita mistura, eu vou fazer pouco. Então, o ideal, por exemplo, se você quer fazer apenas 2 plaquinhas dessa aqui, não necessita você fazer o pacote todo de mistura. Eu vou estar mostrando para vocês aqui o procedimento para vocês fazerem, que aí vocês vão entender direitinho o que eu tô falando. Ó, coloquei aqui um pouco da mistura, ela vem em pó, tá? E vou colocar um pouco de água, temperatura ambiente. Mexendo. Toda vez que a gente for trabalhar com renda, sempre, gente, sempre, o ideal, a base dessa renda, da mistura, perdão, é água. Mas depois que vocês colocarem a água, sempre coloque corante branco da Arcolo. Quanto de tá? água? A água você vai colocar no olho aqui. Na proporção da embalagem tem uma medida certinha, tá? Não tô me preocupando com essa medida porque eu não quero fazer muita renda, eu quero fazer só um pouquinho. Então eu vou mostrar pra vocês aqui o ponto, ó. Não sei se dá pra ver direitinho, que ela não tá branquinha. Então o que que acontece? Se eu não fizer ela branquinha, quando eu faço a renda, ela fica meio que transparente. Ela não vai ficar tão branquinha como eu quero para colocar no bolo. Se eu for fazer ela preta, eu coloco um pouco de branco primeiro, para depois eu colocar o preto. Para quê? Para o preto pigmentar melhor. Então, o Culic Gel da Arcolo é essencial primeiro colocar o branco e depois as cores que vocês quiserem, tá? Se vocês observarem aqui, ela está bem grossa, ó, ela não tá no ponto. Então, eu agora vou colocar um pouco do corante. Deixa eu só abrir aqui porque eu acabei mexer novamente. E pra mim ela ainda tá grossa, ó. Mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá muito grossa, tá? Aí eu coloco um pouquinho mais de água. Deixa eu puxar aqui. Como eu sei o ponto dela já certo, né, eu já coloco um pouco de água a mais. Porém, aqui eu vou misturar. Não precisa usar batedor, não precisa usar mix, pode ser na colherinha mesmo, tá? Então, tô misturando. Se quiser usar um mix, até pode, mas eu não vejo tanta necessidade. Um barulhinho, né? Porque tá mexendo aqui no potinho. Pronto. Novamente aqui. Já misturou bem. Já ficou mais molinha, ó.
viu? Como eu sei a consistência dela? Vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil, porque às vezes vocês, assim, a gente no vídeo não consegue ver a consistência exata. E outra coisa, temos lá no YouTube da Arcolo, se você colocar Renda Flex, Fátima Braga, Arcolo, vocês vão ver que tem várias aulas ensinando, tem uma aula ensinando a trabalhar tudo em Renda Flex. Então, por exemplo, esse tapete aqui, eu peguei ele proposital. Ele tem 3 tipos de bordados, tá? Ó, vou levantar para vocês verem. O meio é um bordado mais aberto. Esse da ponta é um bordado mais juntinho. E o daqui é meio, é intermediário. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho um bordado mais aberto, eu não preciso que esta mistura fique muito fininha, tá? Ela pode ficar um pouquinho mais grossa, até mesmo por questão de secagem e tudo mais. Então, vamos dar um exemplo aqui, o ponto de um creme dental, tá? É um ponto mais firme, ó. Então, eu vou usar aqui. Se eu for usar aqui, esse ponto dá? Dá, tranquilamente. Mas eu posso também, para uma secagem mais rápida, usar um ponto de creme de pele, tá? Um ponto de hidratante de pele, que é um pouquinho mais ralinho. Então, é uma comparação mais fácil para vocês entenderem, porque fica difícil, às vezes, olhar no vídeo o ponto exato da renda, tá? Da mistura, perdão. Então, ó, aqui eu tô usando como se fosse um creme dental, tá? Ó, se eu quero mais fininha, se eu quero ela usar um bordado mais fino, eu uso no creme hidratante de pele. Com uma espátula, tá? Eu vou aqui agora espalhar, pressionando bem. Eu seguro a espátula e faço pressão da pasta, da mistura, né? Dessa mistura de Renda Flex da Arcolo no tapete de silicone. Ó, misturando. Isso. Tenho que observar se, quando eu olho aqui, às vezes você vai para um lado e volta. Quando você volta, você acaba deixando algum buraquinho, ó, alguma coisinha que não foi coberta. Então, você tem que cobrir exatamente agora. Então, quando você espalha, você usa a espátula deitadinha, ó. Quando você quer tirar excesso, que é o meu caso aqui agora, eu dou uma leve inclinadinha na espátula. Prontinho, ó. E tá pronto aqui o meu tapete com a renda, ok? Essa mistura vai sobrar, então ela tem uma vida útil aqui, se ela sobrar, de 3 dias, num potinho guardado. Posso pôr em geladeira? Pode. Pode pôr em geladeira de um dia para o outro, depois você tira, mexe novamente e usa. A renda, tá? Eu até peguei aqui para vocês verem que eu tô com pouca renda aqui no ateliê. Tem aquele potinho ali, pega ali para mim, Liliana. Essa renda aqui, gente, ela foi feita em janeiro, ó. Em janeiro eu fiz essa renda, ó. Em janeiro, para vocês verem que ela ainda está bem flexível. Mas por que isso? Isso aqui, meu forno tem, eu consigo colocar em cima do meu forno, do lado de fora. Eu vou lá em cima do forno e coloco. Então ela vai secar normalmente. Se você coloca dentro do forno, você pode correr o risco de secar a borda, o meio não. Passado o tempo de secagem, então é melhor, se você sabe que você tem um trabalho com renda para fazer, não faça a renda de um dia para o outro. Faça com antecedência. Ah, mas o meu forno é forno caseiro, onde é forno fogão. Não tem problema não. Bota aqui, ó, no avesso do tabuleiro, aqui, vai no sol e coloca. Que aí o tabuleiro vai esquentar aqui embaixo e a parte de em cima vai esquentar naturalmente. Ela vai secar a temperatura ambiente. Eu posso até deixá-la aqui, ó, no meu ambiente, que ela vai secar. No ar-condicionado seca, o lugar quente. Na minha cozinha que tá com o forno ligado, posso botar numa bancada.
Lógico que vai ter um processo maior de demora, mas em compensação vocês vão ter sempre renda pronta. Ó, as rendas depois que estão prontas, eu coloco para docinho, eu coloco tudo em potinho. Quando faz muito, eu passo um filme e tampo. Quando não faz, tá aqui, ó. Ó, caiu uma aqui na mistura. Ó, tudo pronto. De tanto eu mexer pra lá e pra cá, às vezes quebra por isso. Ó, secou bem, elas não grudam. Ó, tá aqui, ó. Boto aqui, tampo, bem tampadinho, porque se ficar aberto, vai entrar e vai secar. Tampei, pronto. Isso aqui foi do período de janeiro, fevereiro, que a gente vai fazendo e vai guardando, vai fazendo, vai guardando. A mesma coisa da maior. Ó, saquinho plástico, ó. Aí eu fecho o saquinho. Engasguei. Fecho e boto dentro de uma caixa. Outra coisa importante. A grande, que é caso essa, como que eu faço? Aqui eu tenho caixas de doce. Eu forro a caixa com plástico, coloco camada de renda, camada de plástico, camada de renda, camada de plástico, tampo e deixo, tá? O único cuidado é quando você for retirar, não deixar a tampa aberta, entendeu? Nada disso, porque aí você vai ter renda por um bom tempo, vai ter tudo pronto. Guardou no saquinho plástico, a renda, ó, não vai estragar, não vai fazer nada, ela dura 3, 4 meses, gente. Eu já viajei para congressos com Arcolo fora do Brasil, eu fazia, as minhas funcionárias me ajudavam a fazer renda bem antes, para poder facilitar quando a gente ia para FIPAM, para congresso. Saiu aí? Não, voltou tudo. Voltou tudo? Voltou. Jesus. Voltou também no celular, Liliana? É por causa do Wi-Fi. É porque tá ligado o Wi-Fi. Voltou? Vamos esperar um cadinho. Voltou aqui. Voltou? Tá funcionando. Tá tudo ok agora? Deu um pico de energia aqui. Rosa tá falando alguma coisa aí. E aí? Desliga lá e desliga o ar-condicionado também. Acho que voltou a energia. Toquei aí, estão conseguindo ver? Então vamos continuar. Deu um pico de luz aqui. Espero que não tenha desligado nenhum transformador, né? Mas acho que tá lá em cima da bancada lá, o controle do ar. Desliga lá. Então, gente, ó, tudo ok, tá? Já fizemos a renda, já armamos os bolos, né, ok? Aí amanhã, às 15 horas, nós vamos retornar para quê? Para fazer a cobertura do bolo. Então a gente vai cobrir com pasta americana, tá? Eu vou fazer até com a vinho marsala, ok? Tá ok aí? Vamos cobrir com pasta, vamos nivelar esse bolo, dar um banho de bolo na ganache para poder receber a pasta americana e vamos decorar o bolo com glacê real. Então amanhã eu vou cobrir o bolo, a renda já tá aqui pronta, eu vou trabalhar com glacê real, a gente vai fazer o glacê real aqui para vocês verem, vamos estar fazendo esse trabalho, que é um trabalho com glacê, que é o Blushing Brother. Eu às vezes falo pra Rosa, não sei falar esses nomes, minha língua enrola. Aí ela cai na risada comigo, criança. Mas é verdade, eu vou fazer o quê? Pra mim é uma técnica de bordado em glacê real, que eu acho que é muito mais fácil, né? Então tá aqui, a gente vai trabalhar amanhã. Qualquer dúvida, gente, vocês entrem lá, façam a pergunta, a gente olha, responde. Tem o meu Instagram, que é Fátima Bolos Artísticos, que é mais fácil. Às vezes eu quase não visualizo muito o Facebook, mas também, mas o Instagram fica mais fácil. Quem tiver lá no Instagram, às vezes não tô interagindo com vocês porque eu estou no Facebook da Arcolo, tá? Que é Arcolo Rosa, que aí vocês podem entrar lá, fazer as perguntas, interagir junto comigo e a gente fazer todos os nossos trabalhos. Tivemos um pico aí de energia, mas eu acho que voltou normal, deu para voltar tudo normal, né? Acho que deu para continuar. E demais agradecer novamente. Nossa bancada aqui tá toda decorada, né? Com os nossos parceiros, né? Que é o Universo dos Trigo, a Festa Cia, a dos Sonhos, o WF Balões, que é meu irmão, que inclusive fez uma frase bonita na minha geladeira. Então, gente, fiquem em casa. Idealize os projetos.
façam várias coisas, mas fiquem em casa, tá? Então fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, um grande abraço para vocês e amanhã às 15 horas estaremos de volta, tá? Fazendo finalização do nosso curso dessa semana. Muito obrigada, até amanhã.